A massa profissional que não leva fermento e não afunda no meio. Ela assa retinha e não é pão de ló. É muito mais gostoso, úmido, delicioso e não quebra. Vem aprender! Aqui na batedeira você vai colocar 6 claras. Essas claras estão na temperatura ambiente, nada de ovo gelado, tá bom? Bate elas até que eles fiquem assim, nesse ponto bem firminho mesmo, tá? Agora a gente vai aos pouquinhos acrescentar o açúcar. No total são 180 gramas de açúcar, mas eu vou colocando assim, olha, de colheradas, aos pouquinhos, porque eu quero incorporar esse açúcar, mas ao mesmo tempo eu não posso perder toda essa fofurinha aqui que as claras criaram, tá? Prontinho, já adicionei todo o meu açúcar e olha como que ele já fica um creme mais liso. Agora eu vou adicionar as 6 gemas desses ovos que a gente retirou lá no início, mas agora nós vamos bater só mesmo para misturar, não precisa ficar batendo demais isso aqui, tá? Bati cerca de 1 minutinho e olha como que ele fica bem bonito. Essas gemas também acabam dando uma crescidinha e acaba aumentando ainda mais o nosso volume do creme. Agora vamos colocar 180 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Dá aquela mexidinha aqui, vamos peneirar ela muito bem para ter certeza que não vai ficar nenhum gruminho de farinha. Vai aos pouquinhos, nada de misturar demais, gente. O segredo da massa perfeita e linda de viver é paciência. Então coloca um fouetzinho aí, vai devagarzinho, coloca 2, 3 colheres de farinha, peneira essa farinha para ficar tudo bem lisinho e ficar aquela massa bem bonita depois, tá? Se você coloca tudo de uma vez aqui, esse volume dos ovos vai se perder e essa massa vai ficar aquela massa toda pesada e batumada. Agora numa outra travessinha, você vai misturar 60 ml de óleo, 60 ml de leite e essência de baunilha a gosto. Aqui eu usei mais ou menos aí 1 colher de sopa, tá? Mistura todos esses líquidos aqui muito bem e agora vai aquele pulinho do gato. Você vai pegar uma porçãozinha aí com a colher daquela massa de ovos com açúcar e farinha de trigo que a gente acabou de misturar. Mistura ela aí muito bem para formar esse creminho aqui. Dessa forma os líquidos vão se agregar na nossa massa muito mais fácil, de forma muito mais simples, sem você precisar ficar batendo muito e sem correr o risco de ficar sobrando líquido aí no final da sua massa, tá? Se sobrar líquido, pode correr o risco da sua massa ficar aquela massa solada no fundo e não é isso que a gente quer. Aqui eu tenho uma forma 20 por 10, eu só coloquei um papel manteiga aqui no fundo dela, cortadinho mesmo de acordo com o diâmetro, e vamos colocar toda essa massinha. Agora é só levar para assar no forno 180 graus pré-aquecido 10 minutinhos durante 40 minutinhos. Olha como que fica uma massa super douradinha por cima, extremamente macia, e eu vou desenformar para você ver como que ela fica aqui por dentro. Aqui ela tá totalmente fria, tá? Mas se você precisar desenformar ela até um pouquinho mais morninha, pode ir sem medo, porque diferente do pão de ló, essa aqui não é aquela massa que ela acaba se quebrando com facilidade, que você tem dificuldade para trabalhar. Essa é uma massa que ela fica firme e ao mesmo tempo muito fofinha. Olha que lindo, retinho no topo, fofinha nas laterais. Olha, gente, essa massa aqui eu já usei ela para fazer bolo de andar, já usei ela para fazer bolo com chantilly, já usei ela para fazer com pasta americana. Eu uso muito essa receitinha aqui porque fica realmente